Olá, está começando mais uma edição do Promove News. O que é relevante no Brasil e no mundo você acompanha nesta edição, que começa agora. Belo Horizonte é a terceira capital com melhor cobertura vacinal contra a poliomielite. Instagram vai usar inteligência artificial para verificar a idade de usuários no Brasil. Falcão robótico é projetado para ajudar a evitar colisões de aviões com pássaros. Endividamento atinge 80% das famílias mais pobres em setembro. Palácio das Mangabeiras, em Belo Horizonte, vai se transformar em Parque da Copa para a transmissão de partidas do Mundial 2022. Ratos mochileiros podem ajudar a resgatar sobreviventes de terremotos. Conselho Federal de Medicina suspende resolução que restringiu o uso de canabidiol. E nós começamos esta edição falando sobre a cobertura vacinal da poliomielite. Belo Horizonte é a terceira capital com a melhor cobertura nas campanhas. A capital atingiu 78% de cobertura vacinal contra a paralisia infantil. Mais informações você confere agora com Jorge Gomes. Belo Horizonte é a terceira capital com melhor cobertura vacinal contra a poliomielite. Já são 78% de cobertura em BH, a terceira no ranking brasileiro. Os dados são do Ministério da Saúde. A vacinação contra a poliomielite será mantida em Belo Horizonte em todos os 152 centros de saúde da capital. É importante lembrar que a paralisia infantil é uma doença contagiosa, aguda, causada por um vírus que infecta crianças e adultos e pode provocar imobilidade ou enfraquecimento de braços, pernas ou ambos, levando a graves sequelas. Agora entrando no clima de Copa, Wesley. O Palácio das Mangabeiras, aqui em BH, vai se transformar em um parque da Copa para realizar transmissão de partidas do Mundial deste ano. A apresentadora Dani Antunes traz mais informações para a gente. O Palácio das Mangabeiras vai se transformar em Parque da Copa para a transmissão de partidas do Mundial 2022. Mais de 2.000 pessoas são esperadas no Palácio por dia. Quem optar por assistir a transmissão dos jogos no Palácio das Mangabeiras também vai contar com atrações culturais e culinárias para todas as idades. O nome do evento será Parque da Copa. Isso porque o Palácio das Mangabeiras vai se transformar em uma espécie de fanfest, como música, atrações culturais e transmissões das partidas entre 24 de novembro e 18 de dezembro. Além do futebol, os visitantes poderão aproveitar bloco de carnaval, como Chama o Síndico, Então Brilha e Me Beija que eu sou pagodeiro. Ainda estarão disponíveis pratos típicos de 8 países campeões mundiais, como a Argentina, Alemanha, França, Itália, Espanha, o Reino Unido, o Uruguai e o Brasil. É importante lembrar, Bruno Wesley, que a abertura da Copa do Mundo será no dia 20 de novembro e que esse ano o Mundial acontece no Catar. Será uma comemoração e tanto. Obrigado pelas informações, Dani. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, o endividamento atinge 80% das famílias mais pobres em setembro, o que é recorde. A média no país subiu pelo terceiro mês seguido e chegou a 79,43%. Confira mais informações com Micaele Nogueira. É verdade, Wesley. Quase 80% da população brasileira está endividada, segundo dados recém-divulgados pela Confederação Nacional de Comércio e Bens, Serviços e Turismo, CNC. A porcentagem é maior entre famílias que têm a renda de até 10 salários mínimos. Os números mostram que o número de famílias brasileiras endividadas atingiu 79,3% do total de lares no país, no mês de setembro.
A porcentagem é ainda maior entre aquelas famílias que têm renda de até 10 salários mínimos, na quais o endividamento superou 80%. Em Belo Horizonte, dados da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, revelam que dívidas também estão aumentando. Entre os principais inadimplentes estão os jovens de 18 e 29 anos. Falcão robótico está sendo projetado para ajudar a evitar colisões de aviões com pássaros. Estes incidentes podem resultar em danos a aeronaves, em atrasos e cancelamentos de voos. Veja mais informações com Laura Rezende. Colisões entre pássaros e aeronaves são a causa de milhares de mortes de aves todos os anos. Esses incidentes são conhecidos como colisões com pássaros e podem resultar em danos à aeronave, bem como atrasos e cancelamentos de voos. A equipe de gerenciamento da vida selvagem dos aeroportos atualmente empregou uma série de dissuasores, como drones e aves de rapina, incluindo falcões. Para tentar assustar as aves dos arredores do aeroporto, no entanto, criar e treinar falcões não é barato, e as aves podem ser difíceis de gerenciar. É aí que entra o falcão robótico, que foi projetado para evitar colisões de aviões e pássaros. O falcão robô é feito de fibra de vidro e polipropileno, tem cerca de 70 centímetros e imita movimentos do falcão. O robô provou ser eficaz em manter as aves afastadas, segundo estudo publicado pela Organização Internacional de Aviação Civil. O Conselho Federal de Medicina decidiu suspender temporariamente a resolução que restringia a atuação dos médicos na prescrição de medicamentos de cannabis. Confira agora com Gabriel Oliveira. Está suspensa em todo o Brasil a resolução que restringia o uso de canabidiol para tratamento de diversas doenças. A decisão, que foi sustada pelo Conselho Federal de Medicina, permitia que o derivado da cannabis só poderia ser usado para tratar alguns quadros de epilepsia. A suspensão chega no momento em que entidades criticam a resolução e apontam que há comprovação científica para o tratamento com o canabidiol. Segundo o Conselho Federal de Medicina, a suspensão que restringiu a atuação de médicos na prescrição do canabidiol é temporária. Depois das críticas e ainda antes de anunciar a suspensão dos efeitos da medida, o Conselho Federal de Medicina decidiu abrir uma consulta pública para receber contribuições de toda a população sobre o tema. As sugestões podem ser feitas até o dia 23 de dezembro por meio do site da entidade, www.portal.cfm.org.br. Um projeto da ONG Apopo equipa roedores com pequenas mochilas de alta tecnologia para ajudar socorristas a procurar sobreviventes entre escombros em zonas de desastre como terremotos. Confira agora mais informações com o apresentador Gel Rodrigues. Olá! Um projeto com ratos de mochila está revolucionando a ciência. A ideia foi apresentada pela ONG Apopo, que está equipando roedores com pequenas mochilas de alta tecnologia para ajudar socorristas a procurar sobreviventes entre escombros em zonas de desastres com terremotos. O projeto inclui uma mochila que contém uma câmera de vídeo, rastreador e microfone. Vou explicar melhor ao nosso telespectador. Quando há terremotos, prédios podem desmoronar e destruir cidades inteiras. Pessoas vivas estão debaixo de escombros e muitas das vezes não são encontradas, porque há dificuldade de acessar esses locais. O projeto Apopo está então equipando ratos com pequenas mochilas de alta tecnologia capazes de fazer imagens, ouvir ruídos e localizar os roedores com GPS. Os cientistas alegam que os ratos geralmente são bastante curiosos e gostam de explorar, e isso é fundamental para a busca e resgate, além de serem pequenos e ter espírito aventureiro. Obrigado! O Instagram vai usar inteligência artificial para verificar a idade de usuários no Brasil. A medida visa garantir que adolescentes e adultos tenham experiência adequada à própria faixa etária. A Natália Martins traz mais detalhes.
O Instagram vai usar a inteligência artificial para verificar a idade de usuários no Brasil. Segundo o INSS, os testes de verificação serão expandidos da idade dos usuários para outros países. Atualmente, a plataforma exige idade mínima de 13 anos para cadastro. Desde 2019, o Instagram pede que novos usuários compartilhem a própria idade para concluir o cadastro na rede social. A medida visa garantir a adolescentes e adultos aproveitarem a experiência adequada à própria faixa etária. O Instagram firmou parceria com a IoT, empresa especializada em verificação de idade online e inteligência artificial, para garantir a privacidade dos usuários. Essa foi mais uma edição do Promove News. Obrigada a todos pela audiência. Você pode conferir esta edição no canal 12 da NET e nas redes sociais do canal Universitário e da TV Promove. Até mais!